Nós vamos nessa manhã falar sobre uma mãe. A gente vai olhar para as Escrituras, estamos no mês da família, Dia das Mães, e a gente não poderia deixar de falar da história, pelo menos de uma mãe aqui, que aparece no texto da Escritura. E nós vamos falar sobre a vida dela, as lições que nós podemos aprender, e também de toda a família dessa mãe. Nós vamos refletir sobre o tema As Tempestades na Família e a Provisão de Deus. É a história de muitos de nós, a história de que muitos têm repetida na sua vida. A história das tempestades rugindo, soprando sobre as nossas casas, mas também a história do livramento de Deus, da provisão de Deus, no momento da adversidade. Nós vamos falar sobre a história de uma mãe que passa por uma situação de tempestade na sua família, mas que experimenta a provisão de Deus naquele contexto em que ela vivera. Vamos ver aí, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com aquilo que sobrar. As tempestades na família e a provisão de Deus. Quero destacar aqui alguns pontos, pensando nesse texto de 2 Reis 4. Em primeiro lugar, eu quero destacar, olhando para essa família, para essa mãe, que famílias fiéis a Deus estão sim sujeitas a momentos de crise, estão sim suscetíveis ao enfrentamento de tempestades. Lares e servos fiéis a Deus podem experimentar um tempo de dor. Existem pregadores que estão dizendo por aí o seguinte: venham à minha igreja, venham a Jesus e os seus problemas acabaram, nunca mais vocês sofrerão, todas as suas lutas financeiras serão vencidas, vocês serão prósperos materialmente e jamais vocês vão enfrentar enfermidades e nenhum tipo de aflição acometerá a vida de vocês. O problema é que, segundo as Escrituras, essa tese não é verdadeira. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos advertido que no mundo teríamos aflições. E nós vemos histórias dos grandes homens de Deus nas Escrituras, passando também por aflições, por tribulações. A história também da igreja, servos fiéis de Deus, vivenciaram momentos de dificuldades. Aqui em 2 Reis 4, nós encontramos a história de uma família que temia o Senhor, que servia a Deus com fidelidade, mas que passou por um momento de sofrimento muito grande, assim como muitas vezes famílias piedosas, como as nossas, que temos buscado a Deus, podem passar.
E nós vamos alistar aqui inicialmente algumas das aflições que essa família experimentara, apesar de ser uma família fiel a Deus. A primeira aflição que essa família provou, pensando nas crises que aquela família enfrentou, foi o luto. Hoje de manhã, antes de vir para o culto, antes da escola bíblica dominical, nós estávamos no funeral. Muitos de nós estávamos no velório, pois faleceu um irmão da nossa igreja. Estávamos ali no culto fúnebre, uma família chorando, de luto. Nosso irmão Antônio partiu para a glória do Senhor. Semana passada, a mesma coisa. Domingo de manhã, antes de começar os trabalhos da igreja, muitos de nós estávamos aonde? No cemitério, 8 horas da manhã, ministrando no coração da família da irmã Nirceia, que partiu para a glória. O luto pode chegar. E é uma dor terrível quando ele chega para as pessoas que ficam. Nós temos aqui uma família em 2 Reis, capítulo 4, que estava vivenciando o luto. Uma mulher que perdera o seu marido e os filhos chorando a morte do seu pai. O luto é sempre doloroso, mas ele é mais difícil, ele é mais intenso quando nós perdemos alguém na nossa vida que é muito significativo para nós. Alguém que tem uma vida importante para nós. E aquela mulher perdeu o marido que a Bíblia diz que era um servo do Senhor. Alguém que tinha uma vida com Deus, uma boa reputação, era um homem valoroso, um bom pai, um bom marido, que amava a Deus e a sua família. Famílias fiéis podem passar por momentos de dificuldade, inclusive de luto. E o que eu aprendo aqui com o luto dessa família? Eu aprendo que, trazendo para nós não sabemos, e isso é algo óbvio, mas tem que ser falado, nós não sabemos quando nós vamos morrer. Por isso nós precisamos estar sempre preparados para o dia da partida. E como nós estamos preparados? Confessando a Jesus como nosso Salvador. Essa é a única maneira de nós estarmos preparados para enfrentarmos a nossa partida daqui, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo que a vida eterna, ela é possível por meio da fé no Salvador Jesus Cristo. Aquele homem, ele era alguém que não conheceu a Jesus porque viveu no Velho Testamento, mas tudo dá a entender que ele era um crente da antiga aliança. Ele era um crente em Deus, um salvo. Eu aprendo também aqui que nós precisamos dedicar a nossa vida ao serviço de Deus enquanto é tempo. Percebemos aqui um homem que morreu, mas ele era um servo de Deus, ele era alguém dos profetas, ele estava na escola dos profetas, ele estava se preparando, ele estava servindo juntamente com o profeta Eliseu, ele estava usando o seu tempo, não apenas para trabalhar e ganhar dinheiro, ele estava aproveitando aquele momento que ele tinha para ser um servo leal a Deus.